Nesta aula vamos falar sobre a soma dos termos de uma PG infinita. Primeiramente, a gente vai considerar uma sequência que é dada pelo termo geral AN igual a 1 sobre 10 elevado a n. O que isso quer dizer então? Muito simples, né? Para a gente achar o primeiro termo, A1 é igual a 1 sobre 10 elevado a 1. A1 sobre 10 elevado a 1 é igual a 1 sobre 10, está aqui. N igual a 2 é igual a 1 sobre 100, porque A2 é igual a 1 sobre 10 elevado a 2. 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10, A2 é igual a 1 sobre 100. Está aqui, ó. N igual a 3, A3 é igual a 1 sobre 1000, por quê? Porque você está multiplicando 1 sobre 10 por ele mesmo 3 vezes, então 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10 é igual a 1 sobre 1000. Para N igual a 4, o A4 então é igual a 1 sobre 10.000. E assim por diante. Aqui, por exemplo, vocês vão ver que para N igual a 10 é igual a 1 sobre 10 elevado a 10, que é um número muito pequeno. O que interessa que vocês observem aqui é que conforme a gente vai aumentando N, os termos vão diminuindo, ó. O primeiro, o A1 vale 0,1, 1 sobre 10 é igual a 0,1. O segundo já vale 0,01, ou seja, você pegou o primeiro termo aqui, ó, e dividiu ele por 10. O A3, ó, ele vale 0,001, já um valor bem menor do que 0,1. E olha aqui o A10, ó, é um valor bem pequeno, ó, é bem próximo de zero, né? É um valor, ó, muito pequeno. Então você está vendo o quê? Que cada vez que você vai aumentando n nessa PG, por exemplo, o A20, se o A10 já é um número bem pequeno, o A20 vai ser um número muito menor ainda. Então é isso que interessa. Você tem uma PG em que a razão dela é 1 sobre 10, né? Ó, qual que é a diferença entre cada termo? O que você faz com o A1 para chegar na 2? Você simplesmente multiplica ele por 1 sobre 10. 1 sobre 10 está aqui, ó, é 0,1. 0,1 está entre 0 e 1, portanto, para uma PG em que a razão está entre 0 e 1, você vai observar que os termos dela vão diminuindo. Aqui então, ó, podemos ver que se trata de uma PG. É claro, não. Você tem um primeiro termo e está sempre multiplicando os termos subsequentes por 1 sobre 10. Sempre 1 sobre 10, 1 sobre 10, 1 sobre 10, ó. Então a razão dessa PG é 1 sobre 10. Da mesma maneira que a gente resolveu lá no exercício 2, no item C, em que a razão era 1 meio. Podemos ver que se trata então de uma PG 01, 0,01, 0,001, 0,0001 e assim por diante. Essa PG tem o primeiro termo valendo 0,1, ou seja, 1 sobre 10, e sua razão também é 1 sobre 10. Podemos ver que conforme o valor do expoente n aumenta, o valor vai diminuindo até tender a zero. O que quer dizer que esse valor tende a zero? É que ele está muito próximo de zero. Então a gente pode dizer que o limite de AN, em que AN é igual a 1 sobre 10 elevado a n, quando n tende ao infinito, ou seja, quando n é um valor enorme, 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 que a gente não consegue nem mensurar, o AN então vai valer zero. Por quê? Porque é 1 sobre 10 elevado a um número enorme. E esse número está muito, mas muito próximo a zero. Tanto que a gente pode falar que ele é praticamente zero. Por isso, quando a gente fala que n tende ao infinito, quer dizer que essa expressão aqui, 1 sobre 10 elevado a n, tende a zero. E a gente pode escrever assim, ó, dessa maneira. O limite de AN quando n tende a infinito é igual a zero. Ou o limite de 1 sobre 10 elevado a n quando n tende ao infinito é igual a zero. Pessoal aí que um dia pensa em fazer matemática ou alguma coisa da área de exatas, vai ver muito essa notação de limite aqui, ó. Aqui só estou querendo mostrar para vocês que quando vocês têm uma PG em que a razão está entre 0 e 1, quando n tende a infinito, o seu termo dessa PG tende a zero. Só isso. Então, ó, de modo geral, podemos verificar que se Q pertence aos reais, com o módulo de Q menor que 1, isso quer dizer, ó, menos 1 menor que Q e Q menor que 1. Ou seja, ó, vocês estão vendo que o módulo de Q
ele sempre vai ser menor que 1. Então o limite de q elevado a n, quando n tende ao infinito, é igual a zero. Então, para a gente calcular a soma de uma PG com infinitos termos e cuja razão está entre menos 1 e 1, precisamos analisar o que ocorre com a soma dos seus n primeiros termos, quando n tende ao infinito. Ou seja, a gente vai somar infinitos termos de uma PG e vamos ver o que acontece. Aqui a gente tem a fórmula da soma dos n primeiros termos de uma PG, conhecida de vocês da aula passada, e a gente vai analisar o que acontece quando n tende ao infinito, ou seja, quando você está somando um número muito grande de termos e a razão está entre menos 1 e 1. Aqui, ó, o limite de Sn quando n tende ao infinito é igual ao limite da soma dos n primeiros termos dessa PG quando n tende ao infinito, com q entre menos 1 e 1. A gente sabe que o limite de q elevado a n quando n tende ao infinito é igual a zero. Claro, se q ele está entre menos 1 e 1, então quer dizer o quê? Que você vai ter uma fração em que o numerador sempre vai ser menor que o denominador, certo? Então, no caso ali, a gente pegou 1 sobre 10. 1 sobre 10 elevado a um número enorme vai dar um número muito pequeno. Eu não sei se vocês conseguem entender, ó. Eu tenho 1 dividido por um número enorme. Se você for pegar, ó, e for brincando, 1 sobre 10 é igual a 0,1, 1 sobre 100, 0,01, ó, tá vendo que 1 sobre 10 elevado a 10 já é um número muito pequeno. Então imagina 1 sobre 10 elevado a 100, por exemplo, já é um número ínfimo, quase insignificante. Então, ó, quando você pega um número fracionário, em que o numerador em módulo ele é menor que o denominador, ou seja, desconsiderando o sinal, quando a gente pega essa fração e eleva ela a um número n muito grande, essa fração vai tender a zero. Então, ó, substituindo aqui, a gente sabe que o limite de q elevado a n, ou seja, da razão elevada a n, quando n é um número enorme, quando n tende ao infinito é igual a zero, a gente substitui aqui na expressão, ó, a1 vezes 0 menos 1, q elevado a n é igual a zero nesse caso, por quê? Porque n está tendendo ao infinito. A gente vai ter a1 vezes menos 1, dividido por q menos 1. Por que esse q não virou zero também, igual esse q elevado a n? Porque esse q, ele não está elevado a n, ele é só o q. Então, ele não tende a zero, porque ele não está sendo elevado a um número muito grande, igual o q elevado a n. Aí eu vou ter a1 vezes menos 1, está aqui, dividido por q menos 1. Aí o que eu posso fazer? Multiplico por menos 1 o numerador e o denominador, aí eu vou ter a1 dividido por 1 menos q, eu simplesmente inverto os sinais. Portanto, numa PG, aqui uma PG genérica, em que a razão está entre menos 1 e 1, a soma de todos os termos dessa PG é igual a 1 dividido por 1 menos q. Podemos dizer então que a soma dos valores dos termos dessa PG infinita é igual a 1 dividido por 1 menos q. Então o que a gente está querendo dizer com isso no final das contas? Por que a gente pode estar somando os infinitos termos dessa PG? Porque a gente chega em um lugar onde os termos dessa PG se tornam tão pequenos, tão insignificantes, ó, como nesse caso aqui, ó, 0,00009 zeros aí depois da vírgula até chegar no 1, a gente observa então que os termos vão se tornando muito pequenos até uma hora que eles chegam a ser desprezíveis. E a gente pode então, por meio desse cálculo aqui de limite, obter essa expressão aqui. Você está somando todos os n termos dessa PG. Essa PG nunca termina, mas ainda assim você é capaz de somar todos os termos dessa PG. Por quê? Porque para termos de ordem n, em que n é um valor muito grande, esses termos se tornam desprezíveis. Eles são muito pequenos. Por isso que você pode estar fazendo essa soma. Aqui, ó, limite de q elevado a n é igual a zero. Porque são os valores miseráveis, assim, muito pequenos, muito próximos de zero. Quando n tende ao infinito. Quando n é um valor enorme, q elevado a n é um valor muito próximo de zero. Tanto que a gente considera ele igual a zero. Essa aqui é a chave para a gente entender por que a gente pode estar somando os infinitos termos de uma PG e a razão dessa PG estiver entre menos 1 e 1. Essa é a condição. Se a razão tivesse um módulo maior que 1, a gente não seria capaz de somar os infinitos termos dessa PG. Por quê? Porque
a gente teria um número imenso. Então, quando n tendesse a infinito, numa PG em que Q tem um módulo maior que 1, esse limite aqui não ia ser igual a zero, e sim igual ao infinito. Por quê? Porque se tem um número maior que 1 elevado a um número muito grande, então você também vai ter um número muito grande. Por exemplo, 2 elevado a 1 milhão é um número imenso. Espero que vocês tenham entendido aí, então, por que a gente pode estar somando os infinitos termos de uma PG se a razão dessa PG estiver entre -1 e 1.